Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a travagem brusca da Auto Europa. A fábrica vai suspender a produção durante 9 semanas devido à paragem forçada de um fornecedor na Eslovénia que foi atingido por cheias. A empresa vai entrar em layoff depois de chegar a acordo com os trabalhadores. Vamos olhar para o presente e para o futuro imediato da companhia. Mais à frente nesta edição, a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, que acontece na próxima semana e poderá trazer mais um aumento das taxas de juro. Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. É o maior investimento estrangeiro industrial de sempre em Portugal, o maior exportador nacional, a seguir à Petrogal, e vai suspender a produção durante 9 semanas. A Auto Europa foi obrigada a uma paragem forçada devido à paralisação de um dos seus fornecedores na Eslovénia que foi afetado por inundações. O Ministro da Economia, António Costa Silva, já garantiu que o Governo está a tentar minimizar o tempo de paragem, mas admitiu que a economia pode sofrer. O registro é da RTP. Se verificar a paragem de 9 semanas, são consequências que não são boas. A Auto Europa representa cerca de 1,5% do PIB nacional, é a nossa maior empresa exportadora. Agora nós estamos a fazer tudo para minimizar o tempo de paragem. Temos uma indústria de componentes nacional que trabalha para a indústria automóvel, que é muito inovadora e competitiva, exporta praticamente para todos os países europeus. Não há hoje no espaço europeu um carro que não tenha um componente pelo menos produzido em Portugal. A empresa vai entrar em layoff, chegou a acordo com os funcionários que vão manter 95% da remuneração. O coordenador da Comissão de Trabalhadores, Rogério Nogueira, disse que a empresa teria margem para mais, mas não estava insatisfeito com o entendimento. É o acordo possível dentro deste contexto e dentro desta situação que estamos a passar, mas da parte da Comissão de Trabalhadores continuamos a afirmar que a empresa tinha condições para ir um bocado mais além. Comigo está o Vítor Rodrigues Oliveira, editor de empresas, de negócios. Olá, Vítor. Olá. Este acordo entre a Volkswagen e os trabalhadores foi alcançado em apenas 2 dias. O que é que isto, no fundo, nos diz sobre a empresa? É um exemplo, mais uma vez, para as restantes empresas e para os restantes representantes de trabalhadores em Portugal que tantas vezes deixam arrastar os diferendos ao longo de meses e meses por haver intransigência de parte a parte. Neste caso, o acordo é alcançado com 95% do salário base mais subsídio do turno a ficar garantido durante o layoff que vai ser feito pela empresa para cerca de 4 mil trabalhadores. O total de trabalhadores da Auto Europa é de cerca de 5 mil, mas vão para layoff cerca de 75%. Estão em causa 2 meses, a fábrica de Palmela vai parar entre 11 de setembro e 12 de novembro, e no âmbito deste acordo fica então também definido que os trabalhadores temporários podem regressar à empresa quando houver novamente uma normalização da produção. Os prémios por objetivos que os trabalhadores da Auto Europa têm direito também ficaram salvaguardados, bem como o prémio de assiduidade. Grosso modo é este. É um acordo que de resto vem no seguimento daquilo que é uma tradição de cultura de diálogo e de paz social naquela empresa. Agora, há também aqui uma materialização, digamos assim, de um risco de dependência excessiva das cadeias de abastecimento. De resto, durante a pandemia isso ficou bem claro em várias indústrias. É mais um alerta para a importância da diversificação de fornecedores. Se há a lição que todas as empresas deveriam ter tirado durante a pandemia, é esta: diversificar fornecedores. E de resto, o próprio Ministro da Economia também já disse que está em diálogo com a Auto Europa, com a Volkswagen Auto Europa e também com a comunidade de fornecedores da indústria automóvel nacional para tentar encontrar uma solução. É um registro que vamos ouvir agora. Estamos a identificar com a Auto Europa exatamente qual é o tipo de componentes que estão em falta. Recordo que esses componentes para a Auto Europa são produzidos numa fábrica na Eslovénia que foi palco de inundações e paralisou completamente o sistema. Eu estou em Cres, estamos a dialogar com a FIA, com a CAP, com as nossas grandes associações da indústria do setor de componentes, para identificar e mapear tudo o que fazemos em Portugal. Nos próximos dias vamos fazer uma reunião com as associações e com a administração da Auto Europa e vamos tentar encontrar soluções e pelo menos minimizar os problemas para o futuro. Porque hoje não podemos ter cadeias de abastecimento que repousam só num fornecedor.
e nós, como temos uma indústria que é versátil e produz múltiplos componentes, pode ser que aumentemos a resiliência, a começar pela Auto Europa e depois todo o resto do setor. É uma espécie de efeito borboleta que se abateu aqui sobre a Auto Europa. Exatamente. O Governo tenta agora arranjar uma solução, mas falando de uma forma mais abrangente, não só da Auto Europa e não só da indústria automóvel. É bom que as empresas em Portugal arranjem planos B relativamente a fornecedores, se não o fizeram ainda. Durante a pandemia, a questão colocou-se relativamente a outros continentes, nomeadamente a Ásia, quando empresas chinesas fecharam, pondo em causa o normal abastecimento de vários produtos. Mas a questão deve colocar-se também relativamente às geografias mais próximas, porque é tão simples quanto isto, o tal efeito borboleta. Choveu a mais na Eslovénia e uma das empresas mais importantes para Portugal vê-se obrigada a suspender a produção durante 2 meses. É que estamos mesmo a falar de uma empresa que é uma espécie de estrela da indústria nacional. Com consequências diretas e indiretas, porque há fornecedores que são muito afetados por qualquer paragem da fábrica de Palmela. Há um efeito bola de neve. Alguns desses fornecedores já se sabe neste momento que vão aplicar cortes nos salários durante estes 2 meses, em cerca de 1/3 do salário. Isto, pelo menos, porque à hora em que gravamos este podcast, as negociações continuam em várias dessas empresas que são fornecedoras da Auto Europa. Atenção que a Auto Europa tem mais de 20 fornecedores para construir os carros da Volkswagen, são muitos componentes, mas neste caso estava absolutamente dependente dessas peças para a construção do motor. Não é? Para além da importância específica que esta fábrica tem para o produto interno bruto nacional. Tem tido um peso no PIB de cerca de 1,5%, o que é considerável para uma só empresa. E pesou no ano passado, mais até do que a questão do PIB, a questão das exportações, pesou cerca de 4% nas exportações. É a segunda empresa que mais vendeu para o estrangeiro a partir de Portugal e neste momento tem capacidade para produzir perto de 900 carros por dia. No ano passado chegou aos 231 mil carros entregues, o segundo melhor resultado da Auto Europa da última década, só superado pelo ano antes da pandemia, em 2019, produziu 254 mil carros. Quase toda esta produção é para outros países, estamos a falar de 99,2% de todos os carros produzidos. Vítor Rodrigues Oliveira e a situação na Volkswagen Auto Europa e agora o Banco Central Europeu. Foi no verão de 2022 que o Banco Central Europeu iniciou uma série de subidas das taxas de juros para tentar conter a inflação. Na próxima quinta-feira, o Conselho de Governadores do BCE reúne para tomar decisões sobre política monetária, ou seja, para decidir se aumenta novamente os juros ou não. A Presidente do BCE não antecipa cenários, mas em entrevista à Bloomberg, à margem do encontro de Jackson Hole, nos Estados Unidos, no final de agosto, voltou a garantir que vai fazer a inflação regressar aos 2% e sublinhou que a melhor forma de promover a confiança é trabalhar para esse objetivo. The best way to have the highest level of confidence is to look at a series of information, data, model produced, empirically provided, anticipated by financial analysis. That's the best job that we can do at the moment in order to deliver on our stability mandate, which is to bring inflation back to 2% in the medium term, which we will do. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados do Negócios. Viva, Leonor. Olá. Nas reuniões anteriores, Lagarde sinalizou sempre, antes das reuniões, de alguma forma, de que viria aí uma subida. Desta vez optou por não fazer isso mesmo. Que sinais, no fundo, existem? Que sinais é que temos sobre o que poderá acontecer na próxima semana? É verdade, antes desta pausa para as férias de verão, os últimos encontros foram marcados exatamente por isto, por Lagarde não se limitou a sinalizar, ela disse especificamente no próximo encontro esperem uma nova subida, portanto foi muito clara nas comunicações do caminho que o BCE ia fazer. Antes do verão, portanto em julho, ela muda aqui um bocadinho o posicionamento e não se quer comprometer com nada. E há analistas que lhe chamam um bocadinho, tirou o piloto automático e e refere que vai depender tudo dos dados que forem sendo conhecidos. Não fica tão claro o que é que vai acontecer, portanto, na reunião da próxima semana, na 1ª de setembro. Agora, os analistas, o mercado,
não espera outra coisa que não seja uma nova subida das taxas de juros. Era o que referia, já vamos com mais de um ano deste ciclo, portanto fechou-se um ano em julho, estamos a falar de 9 aumentos das 3 taxas de referência, 425 pontos base, portanto é o ritmo mais rápido sempre. E fica o caminho aberto agora durante o verão para perceber o que é que vai acontecer, portanto, dependendo dos dados. O que é que os dados nos dizem? A estimativa rápida que o Eurostat faz para a inflação na zona euro aponta para uma estabilização nos 5,3%, portanto, estabilizar depois de 3 meses a recuar, não é o melhor sinal de sempre. E o que aconteceu entre o último encontro e agora é que Christine Lagarde tem vindo permanentemente a reafirmar aquilo que acabámos de ouvir, que é a meta de 2% da inflação. Portanto, vemos que ainda estamos longe. E olhando um pouco mais para a frente, o que é que podemos esperar? Neste encontro da próxima semana é certo então essa subida, mas há muita incerteza, também por isto que falávamos de Lagarde não ter querido definir um caminho, e a realidade é que a generalidade dos analistas ainda espera que haja mais subidas até ao final do ano, mas já há quem esteja a antecipar que setembro seja um ponto de viragem e seja um momento em que há a última subida das taxas de juros, ou pelo menos uma pausa, ou seja, o que vai haver agora um período prolongado em que os juros vão ficar no nível em para que forem na próxima semana, ou mesmo que haverá uma pausa, por exemplo, de um mês, que foi o que fez a Reserva Federal dos Estados Unidos, para dar algum tempo para que estas subidas cheguem à economia e aos preços, para ajustar o que é a própria estratégia. Ao longo deste processo, e esta é outra vertente que também importa analisar, o BCE foi alvo de críticas por diversas ocasiões, incluindo em Portugal, incluindo pelo próprio Presidente da República. Desta vez há um fator diferente, é que houve um reparo, houve um comentário, não de fora, mas dentro de quem? Do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. O que é que isto pode significar? É verdade. As críticas não são de agora, aliás temos vindo a acompanhar esse tema, tivemos líderes nacionais e internacionais a fazerem alguns comentários sobre a estratégia de Christine Lagarde e do BCE de subir tão rapidamente e tanto os juros. Esta semana ouvimos Mário Centeno a dizer que há um risco material de o BCE ir longe demais. Mário Centeno, que já referiu anteriormente, já sinalizou que poderia estar próximo o fim do ciclo de subidas das taxas de juros, enganou-se claramente, e que agora é mais taxativo e diz há este risco de estarmos a ir longe demais. O que é que ele está a querer dizer? Que é preciso dar tempo a que estes aumentos tenham reflexos. E a realidade é que por toda a zona euro, mas o que lhe interessa são os portugueses, e está a ter um reflexo muito imediato nas famílias, nomeadamente no crédito à habitação. E ele faz aqui este alerta. O que acontece? Ao contrário de António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Centeno está dentro do Conselho de Governadores, portanto faz parte deste processo de decisão. Ele que não votam todos os membros do Conselho, portanto há um regime rotativo e houve agora uma série de reuniões em que Centeno não votou, porque a rotação assim o determinou, e ele volta a votar, votou já no último encontro e vai fazê-lo até ao final do ano. É só um voto, acho que o Governador do Banco de Portugal deu um bocadinho a entender em que sentido é que vai a sua preferência. Claro que depois dentro do Conselho há discussões e portanto, não vão, os membros não vão já com uma decisão tomada, mas acho que ele nos está aqui a sinalizar um bocadinho em que sentido é que vai a sua opinião. A realidade é que todos os analistas estão à espera, não vão estar lá dentro, mas esperam que seja um debate bastante aceso, porque
cada vez mais os membros do Conselho têm mostrado opiniões um bocadinho contraditórias. Por exemplo, o Mário Centeno com estas críticas, temos os governadores da Alemanha e dos Países Baixos, um bocadinho sem surpresas, temos aqui a tradição europeia a mostrar-se, portanto, na Alemanha e nos Países Baixos a dizerem é preciso fazer mais, o governador francês a tomar uma atitude intermédia, portanto, muitos se têm pronunciado sobre isto. Em última análise, a última palavra é de Christine Lagarde. E nós acompanharemos certamente o que sair dessa reunião. Obrigado, Leonor. Agradeço também ao Vítor. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias aqui no Negócios. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.